De volta com o nosso Gente que Faz, pertinho aqui do Rodrigo, aqui no Genoma. Rodrigo, a gente falou que a gente vai conversar nesse bloco sobre a relação, é parceiro ou é concorrente em relação às outras escolas e instituições de ensino na cidade. Antes eu queria que você tocasse no assunto, a família tem outros empreendimentos hoje, não é? Como é que você lida? Você também trabalhou com eles nesses outros empreendimentos, mas depois focou principalmente no Genoma. A gente gosta muito do negócio, né? O negócio nos atrai. Empreender. Ouvir outras possibilidades, a gente estudar outros segmentos, isso sempre nos atraiu muito. Até porque o Nilson é médico, o Thiago formou em farmácia, então cada um faz um estudo de mercado de algumas coisas, e aí desse estudo saem algumas coisas assim interessantes, porque como o Genoma começou dessa maneira, por que não continuar estudando outros segmentos e tudo? Mas, reitero, assim, a nossa força, o nosso foco total e a nossa grande paixão é a educação. A educação é que nos move. Uhum. As instituições de ensino na cidade, elas são parceiras ou elas são concorrentes? E quem estabeleceu esse relacionamento? Eu acho que a concorrência leal, ela faz bem para a cidade. Para a cidade onde o Genoma está inserido, e eu digo sobretudo em Valadares, o Genoma tem contribuído muito com a educação. Como o Genoma o Genoma começou na ordem inversa, nós não montamos o ensino infantil para depois montar um pré-vestibular, nós montamos o pré-vestibular, montamos o ensino médio e depois o Fundamental 2. Então, obviamente, a gente não tinha um aluno que era formado pelo Genoma, ele tinha que vir de outras instituições. Vocês pegaram a ponta, né, da lança. Então, os alunos eles vinham de outras instituições de ensino. E, obviamente, que nenhuma escola quer perder o seu aluno. E também há necessidade grande de não montar o Fundamental 1. Principalmente nessa hora, né? Na hora de polir a frigideira. Em virtude dessa, inclusive, melhoria das outras instituições de ensino. Então, eu posso afirmar que a chegada do Genoma, ela, sem dúvida, ela deu mais opções à cidade, assim, às pessoas, a evolução da educação. As escolas perceberam que precisavam melhorar assim, também, em algum sentido. E o Genoma precisa melhorar. O Genoma precisa melhorar mais. Para oferecer ainda à cidade um produto que seja extremamente eficaz, fornecer educação de qualidade, para que não precisa sair da nossa cidade para buscar em outras instituições do Estado ou fora do Estado. Então, a concorrência para a gente, ela, desde que leal, a gente olha com muita tranquilidade. Assim. Somos parceiros de algumas instituições da cidade, mas eu nunca levo a concorrência para um fator pessoal. Não tem a briga pessoal assim, em Valadares com uma instituição ou com outra, porque senão, em cada cidade que o Genoma está inserida, a gente tinha um problema diferente. Então, eu acho que tem espaço no mercado para... Principalmente na educação. Na educação. E se você faz bem feito, em um cenário muito ruim da educação pública, digo de uma maneira geral, na União, um processo precisa ser totalmente repensado. Então, a educação privada ainda cresce muito por ineficiência da educação pública de qualidade, não digo do município, eu digo da União, do repasse, da visão da educação que deve ser reformulada. Então, a educação privada cresce muito. E se cresce muito, eu acho que tem espaço para concorrência muito leal nesse sentido. O Genoma, nesses 14 anos, se orgulha muito de, nesse tempo todo, não ter ofendido ou atacado ou falado de nenhuma instituição em nenhuma cidade que ele tá em atividade. A gente acredita que se espera do educador, no mínimo isso. Educação. Educação. Então, quando a gente recebe um marketing mais agressivo ou que a gente é atacado por uma mídia social ou por uma rede, a gente não responde. E acontece muito isso? Acontece com alguma frequência, em algumas cidades acontece com frequência. Quando a gente recebe alguma provocação, tudo, a gente não responde. Respondemos algumas vezes quando o ataque foi a um aluno nosso, e aí a gente saiu em defesa do aluno. Mas a gente acredita piamente, que se espera de uma instituição de ensino, educação, bom senso, respeito. Então, para nós isso é muito importante. Então, eu acho a concorrência extremamente benéfica para a cidade.
Eu acredito que a concorrência ela move todas as instituições a serem melhor do que ela está sendo, não melhor do que o concorrente. Ela precisa ser melhor do que ela está sendo. O Genoma precisa evoluir, o Genoma precisa crescer, ele precisa ser melhor do que ele foi em 2017. E em 2019 ele precisa ser melhor do que foi em 2018. Então, se você começa a olhar muito para o vizinho, você esquece de cuidar um pouco da sua casa. Então a nossa ideia foi sempre, olha para a nossa instituição, vamos resolver os nossos problemas que existem. Onde tem muitas pessoas, necessidades, pais, alunos, vão existir problemas que precisam ser resolvidos. E nesse cenário da escola, um dado importante, a escola é a instituição em que o pai mais confia quando fecha a porta e entrega o aluno. Não sou eu que estou dizendo, pesquisas comprovam que a escola é o ambiente de maior confiança do pai. Mais do que clube, igreja, casa do amigo, casa da tia, a escola é a instituição que os pais mais confiam. Onde ele passa mais tempo, né? Onde ele passa mais tempo. Então, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa. E não dá para ficar olhando para o vizinho. Então, a concorrência para nós ela é natural. E, repito, nunca foi pessoal. Porque senão, sei lá, se a pessoa fosse pessoal, né? Teria um inimigo em cada cidade. Então, isso não tem o menor fundamento. Para a gente, ela precisa ser leal. Uhum. Falando em lealdade, você é leal com você mesmo, né? Como empreendedor, como você divide o seu tempo hoje? E já foi difícil ter controle da agenda pessoal? Foi muito difícil, assim, não ter horário para nada, para família, para organizar a atividade física, para se organizar, para se divertir, que é importante. Eu acho que os números eles são importantes, as metas são importantes, e aconteceu há uns 10 anos de Genoma, 2000, você se lembra, 2014, nós preparamos uma meta até 2024. Como é que seria o Genoma em 2024? Quais seriam as metas a serem traçadas? E nada está fugindo do escopo, do que foi traçado lá atrás. Ano após ano a gente vem cumprindo o que estava no nosso planejamento. Só que isso nos trouxe assim, um desejo muito grande de fazer as coisas acontecer e de acontecer de forma rápida. Isso foi uma coisa que a gente tinha que administrar na nossa vida para não prejudicar a vida pessoal. Uhum. E é em função disso que hoje você desenvolve o CrossFit? Eu desenvolvo o CrossFit e eu acho que ele é importante. Também vou soltar aqui uma coisa em primeira mão, eu estava segurando isso para... A gente vai colocar aí o CrossFit para os nossos alunos aí em Valadares. Olha que legal! Então isso para nós é daqui a pouco, depois eu solto detalhes de lançamento disso, mas eu vou colocar para os nossos alunos. Porque na época em que eu estava assim, trabalho 18 horas por dia, 16 horas por dia, fazer um check-up com o meu médico, um médico de muita confiança, e aí ele falou, olha, nesse caminho aí tá complicado, você está reduzindo melhor da sua saúde, do seu sono e tudo. E aí o CrossFit foi um exercício que eu achei que o mais leve, né? Dava para extravasar, mas não é mais por manutenção de saúde do que pelo fator estético. Hoje eu até, quando vou ao boxe, o pessoal sabe que assim, o Rodrigo fica só morcegando lá, ele faz menos. Eu já faço o do tiozinho. Faço de maneira mais devagar para manter a saúde e o controle de... Então, hoje você consegue separar tempo para a família, tempo para você, né? E tempo para os seus empreendimentos. Consigo. Essa obra nos deu muito trabalho, né? Eu imagino. Essa obra nos deu muito trabalho, foi um grande sonho, um sonho da família, um sonho em que nós vivemos intensamente isso aqui. Então, consegui, assim, nesses 18 meses de obra, aí, 20 meses de obra até a data de hoje, ela ainda me consome um pouquinho, mas a gente está vendo que a gente está conseguindo romper aí os desafios e, mais importante, deixando o nosso aluno feliz com a estrutura dessa que foi montada para ele. São duas palavras que me vêm à mente quando eu penso em Genoma, simplicidade e excelência. Isso reflete essa caminhada? Você me lembra, me lembra e eu recentemente estava viajando com a minha esposa e vou fazer uma propaganda aqui, não sei se pode. Pode. Uma hamburgueria chamada Madeiros e que ele se titula o melhor hambúrguer do mundo. E eu fui comer o melhor hambúrguer do mundo. E o melhor hambúrguer era pão, carne, alface, tomate e maionese.
E aí eu fui questionar por que que ele Era o tinha melhor do mundo. E eu fui ler a entrevista dele. Lendo a entrevista, perguntaram como é que ele chegou a essa conclusão que ele tinha o melhor hambúrguer do mundo. Ele disse, foi minha mãe que falou. E aí o entrevistador riu. Mas ele disse, você não pode rir, sabe por quê? Minha mãe não mente. Então, eu tenho o melhor hambúrguer do mundo. E perguntaram para ele, mas seu hambúrguer é simples. Mas na simplicidade, se consegue fazer coisas excelentes. Então, a simplicidade é a excelência. Sim, isso é muito importante. Fazer o simples, assim, fazer o que se espera da gente. Quando se pensa que não, a gente já está fazendo o impossível. Estou citando quase que um pouquinho de São Francisco de Assis. Sim. Mas eu acho que sim, dá para fazer o simples e esse simples ser extraordinário. Eu acho que isso é o grande desafio. Uma coisa não difere, quer dizer, uma coisa não se contrapõe à outra. Você pode ser simples e excelente ao mesmo tempo. A gente estava lembrando recentemente dessa obra na época da sua construção e a gente estava pensando, poxa, mas a sala de aula ela tá muito sofisticada, ela tá muito organizada, mas a gente não queria assim que isso fosse intimidar o aluno. Então nós havíamos cortado a ideia da mesa do professor para que ele ficasse próximo ao aluno. E a gente tinha um tablado de 20 centímetros como padrão para que o professor ficasse um pouco mais alto na sala. E aí, nessa sede, até o tablado nós vamos tirar. Eliminou. Porque o professor, ele já dá aula de jaleco, e mesmo que não fosse jaleco, ele já precisa ser respeitado, porque ele é uma figura inquestionável. Não tem como se questionar o professor. Quando uma sociedade começa a questionar o professor, ela tem que se repensar enquanto sociedade. Então, o aluno não questiona o professor, não é um problema que a gente tem aqui. Então, tirar o tablado fez com que o professor ficasse mais próximo ao aluno. De mostrar que a educação, que o conteúdo pode ser passado tete a tete e que há um respeito muito grande entre o professor e o aluno. Tem pouco tempo para a gente terminar esse bloco e só tem mais um bloco. Eu tenho um monte de perguntas para te fazer. Como é que fica a crise educacional brasileira e os grandes investimentos que você faz em termos de pessoal, do corpo docente? O professor que é tratado de maneira digna, mas o que foge aos padrões do ensino enquanto nação, onde o professor nas escolas públicas está sendo violentado, está sendo agredido, está sendo desrespeitado. Qual é a sua visão disso? Para a gente encerrar isso. Quando eu falei que a educação precisa ser repensada lá na União, do repasse, para que chegue no município com mais qualidade, para a formação, o que me assusta hoje, é de quando a gente vai na sala de aula de alunos do ensino médio e pergunta o que eles querem ser, o que eles vão fazer no vestibular. Ninguém fala que quer ser professor. Então, como a gente imagina o futuro se a gente está tendo que repatriar agora pessoas de outras profissões para dar aula? Então, não está se formando mais professor. É isso que precisa ser repensado. Essa sua pergunta ela foi muito importante, pertinente, em um momento em que está tendo uma série de discussão sobre as percas dos direitos do professor, através do sindicato das escolas particulares, com uma briga com o sindicato dos professores. Eu, sinceramente, acho que o professor precisa ser mais valorizado do que já é. A sociedade precisa se valorizar mais o professor. Então, no Genoma, por mais que tenha aí de afiliado aos sindicatos, respeita a todos eles, mas a perca do direito do professor, a gente não é a favor. Assim, a gente acredita que o momento do país, ele é crítico na educação. Eu acho que ela precisa ser repensada de uma maneira geral. E se cresce muito a educação privada, porque, obviamente, não só a educação, tudo que o público não oferece de qualidade, o privado vai oferecer, seja não só educação, mas saúde, segurança, tudo que o público deixa mazelas, deixa o espaço, o serviço privado vem para fazer. Então, eu acredito que dá para avançar nisso, desde que se repense melhor um pouco mais sobre educação. O status do professor. Minha cunhada, ela é professora, fez algumas pós, e é interessante que ela fala, gente, a gente estava discutindo, conversando, ela falou assim, a profissão mais importante do mundo é a do professor. Sim. Porque você imagina, sem o professor não tem o médico, sim, sem o professor não tem o dentista, sem o professor não tem o advogado. Sem parte desse princípio. Não é? Para mim ela foi muito sábia
né, nessa colocação, porque é muito interessante, a gente tem que repensar. Hoje a gente tem, para encerrar, a gente tem algumas gratas surpresas e isso nos deixa muito felizes. Por exemplo, nós já é uma escola nova, com 14 anos, mas a gente já formou vários alunos e muitos deles se tornaram professor e dão aula no Genoma. Isso é uma coisa extremamente louvável, extremamente louvável. Sentou na carteira, assistiu a aula e hoje está com um colega e é professor do Colégio Genoma. Eu imagino que isso enche seu coração de alegria. E quando a gente tem a procura de um aluno que foi para uma faculdade, formou, voltou, entregou um currículo, eu não posso negar. Eu quase que entrego em mãos do departamento pessoal, do RH e falo, avalie isso com muito carinho, porque ele teve uma grande escola, ele viu a importância do professor, eu conheço de onde ele saiu. Ele vai repassar isso. De repente, ele vai mostrar na carteira na sala de aula para outros alunos a importância de ser professor e como é importante se valorizar a profissão. Então eu acho que começa um pouco disso, assim, do orgulho de ser professor, assim, de resgatar um pouco disso na rede pública, nas outras escolas e até mesmo no Genoma, buscar assim, um resgate assim, cada vez mais da importância de ensinar, de mostrar que a gente pode evoluir um pouco mais e evoluir as pessoas, evoluir um pouco com mais. Dignidade, né? Com dignidade. Gente, vem aí o próximo bloco, você não pode sair daí que a gente está aqui junto com o Rodrigo aqui direto do Genoma, tá bom?